gente! Vamos ao quinto resumão composto por 10 questões referentes aos 3 últimos episódios para revisitarmos o conteúdo, mas com novas formulações. Serão 9 questões divididas em 3 por cada episódio, e a 10ª será uma questão que englobará os 3 episódios, havendo 5 segundos para se pensar em cada resposta. Esse é o Resumão Rosa em Câmara. Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em Rosa em Câmara. Devido ao que a Reforma Protestante gerou, o Concílio de Trento recomendou explicitamente que a pregação e a catequese católicas fossem feitas em latim para que as expressões advindas das colônias cessassem. A recomendação do Conselho foi justamente usar as línguas vulgares e não teve absolutamente nada a ver com as colônias, que inclusive não exerciam qualquer influência sobre as tomadas de decisões. Essa atitude era, na verdade, uma resposta em oposição às propostas dos reformadores. Portanto, se você disse que era falso, parabéns! Como era insignificante o número de europeus que entendia latim, os padres conciliares optaram por adotar as línguas vernáculas nas atividades litúrgicas e na tradução da Bíblia. Só houve adoção das línguas vernáculas na pregação e na catequese, conforme vimos na questão anterior em relação à recomendação do Concílio de Trento. Entretanto, foi exatamente nas atividades litúrgicas e na tradução da Bíblia que os padres conciliares se negaram a usar as línguas vernáculas. Logo, se você disse que é falso, muito bem! Os jesuítas, também por seguirem estritamente a recomendação do Concílio de Trento, tornaram-se estudiosos das línguas dos territórios ocupados pelo colonialismo ibérico. De fato, os jesuítas chegaram a escrever gramáticas e elaboraram um extenso conteúdo nas línguas das nações colonizadas para auxiliar o trabalho da catequese. Sendo assim, se você disse que era verdadeiro, excelente! No começo do século XVII, o nosso território foi dividido em 2 partes autônomas, a saber, o Estado do Brasil, contendo as capitanias ao sul do Rio Grande do Norte, e o Estado do Maranhão, que ia do Cabo de São Roque até a Amazônia. Realmente, o que hoje conhecemos como um único país chamado Brasil já foi dividido em 2 unidades independentes, como o enunciado diz, tendo inclusive Salvador como a capital do que era chamado de Estado do Brasil e São Luís como capital do denominado Estado do Maranhão. Por isso, se você escolheu a opção que diz que é verdadeiro, parabéns! Em 1751, Marquês de Pombal nomeou seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para governador do estado do Grão-Pará devido ao Tratado de Tordesilhas, pois ele iria supervisionar as disputas de terras que ocorriam na região. Na verdade, foi por causa do Tratado de Madrid que Pombal nomeou seu irmão como governador do estado do Grão-Pará, mas essa primeira informação é errada, mas a segunda é mais grave, pois o Tratado de Madrid foi acordado justamente para pôr fim às disputas entre os reis de Portugal e da Espanha, já que demarcava os limites entre as respectivas colônias sul-americanas. Não tinha nada a ver com Mendonça Furtado supervisionar disputas aqui, mas sim o cumprimento do Tratado de Madrid. Logo, se você disse que era falso, muito bem! Como visto na questão anterior, Mendonça Furtado veio para a Amazônia para supervisionar o cumprimento do Tratado de Madrid, uma vez que ele fazia valer o princípio do direito internacional conhecido pela expressão latina uti possidetis. Efetivamente, o irmão de Pombal veio para se fazer cumprir o uti possidetis, isto é, aquele que ocupa um território é seu proprietário. Veja que ironia, um acordo excludente que eles fizeram entre si, já que os indígenas que viviam na terra não contavam. Enfim, e como eu sei que você disse que isso é verdadeiro, excelente! Em 1755 foi expedida uma lei que restituía a liberdade aos indígenas, cuja efetividade se deu de forma plena, posto que todas as disposições régias que autorizavam algum tipo de escravidão indígena foram abolidas.
Embora tenha sido expedida essa lei em 1755 que desde o século XVI houvesse garantia formal da liberdade de indígenas, especialmente pelas constantes bulas papais que reconheciam a plena dignidade humana, porque afinal de contas era necessário que um pedaço de papel dissesse quem é digno de ser considerado humano e quem não é, né? Então vamos seguir. Mesmo com essa lei, as tais bulas papais, como eu disse, havia também outras disposições régias que autorizavam a escravidão a acontecer em certas circunstâncias, como os índios serem prisioneiros de guerra, ameaçados de canibalismo por outros índios, ou ainda caso se rebelassem por questões religiosas e políticas. Ou seja, na prática, essa lei não conseguiu abolir a escravidão indígena. Portanto, se você respondeu que é falso, parabéns! A partir de uma lei criada em 1755 que estimulava o casamento de portugueses com mulheres indígenas, houve grande incentivo para que todo português começasse a constituir famílias com mulheres indígenas, algo que não ocorria até então. Essa questão é bem equivocada. Primeiramente, a lei não estimulava qualquer tipo de português casar, mas sim apenas aqueles de posições inferiores na hierarquia socioeconômica. Ou seja, estamos falando de soldados, artífices ou colonos pobres. E outra mentira é a de que só a partir disso que começou a existir famílias compostas por essa união interétnica. Como se não conhecêssemos a história tanto dos estupros quanto dos relacionamentos consensuais da época, sendo legalizados ou não, permitidos por Portugal ou não. Horas, por favor, né? Sei que você não caiu nessa e disse que é falso, não é isso? Muito bem! O Diretório de 1757, que foi mais um fracasso em relação à integração e ao respeito que indígenas mereciam, desconsiderou as condições reais da sociedade existente, tentando construir uma outra sociedade na base da canetada. Realmente, esse diretório desconsiderou a realidade existente aqui, querendo definir diretrizes sociais, culturais e, acima de tudo, econômicas como um projeto político indigenista, sendo que se chocava com a forma com que todos que viviam aqui na colônia viam os indígenas, ou seja, não existia respeito nenhum para com eles e não era uma canetada que iria fazer isso mudar. Não é em vão que foi um fracasso, vindo a ser revogado em 1798. Ainda mais com os donos de fazenda querendo explorar os indígenas sem problemas, assim como se apropriar das terras destinadas a eles, contribuindo fortemente para esse fracasso. E se você escondeu que é verdadeiro, excelente! Nas instruções régias recebidas por Mendonça Furtado de seu irmão, a questão das populações indígenas era nuclear, posto que eles eram inimigos dos colonos e, por serem 80% da população amazônica, estavam às portas de subjugá-los. Vejam como uma questão com tantos dados verdadeiros pode usá-los para criar uma fake news, ou seja, uma mentira. Pois é verdade que havia 80% de populações indígenas na região amazônica e que a questão dessas populações era o que estava no núcleo das instruções régias, sim. Entretanto, é aqui que a gente começa a compreender o desvincular-se da realidade para transmitir uma ideia contrária, uma vez que não eram os indígenas que queriam subjugar ninguém. Pelo contrário, e não é à toa que as instruções régias eram para consolidar o que já havia por parte dos portugueses, ou seja, o domínio do território amazônico. Isso mesmo com 80% da população indígena, quem permaneceu dominando foram os portugueses. Aliás, isso era tão pesado que esse documento entregue a Mendonça Furtado tinha como objetivo promover o fim da escravidão indígena, instituindo inclusive trabalho remunerado a eles, podendo, portanto, incluí-los socialmente, até mesmo equiparando-os judicialmente a qualquer colono ou vassalo da coroa. E eis o problemão arranjado, já que os colonos teriam de mudar sua postura tradicional de desprezo e exploração de indígenas. Ou seja, era para Mendonça Furtado, na verdade, ir preparando o ambiente moral para que pouco a pouco os colonos fossem aceitando as mudanças, assim como os indígenas também, de preferência esquecendo tudo e começando do zero. O que no caso dos indígenas seria real, né? Já que eles estavam zerados mesmo. Foram postos nessa condição pelos colonizadores. Esses mesmos que de lá de Portugal estavam comandando que os daqui do Brasil aprendessem a viver em harmonia com eles. Bem, a gente já viu que isso não se resolveu até hoje. Tendo dito isso, eu sei que ninguém que acompanha com a palavra linguística marcaria verdadeiro nisso,
que hoje seria chamado de fake news. Como sei que você acertou ao dizer que isso é falso, parabéns! Então, gente, esperamos vocês nos próximos episódios. Mas não se esqueçam de deixar o joinha e comentar o que acharam das questões, pois isso nos ajuda demais. E compartilhem com quem vocês achem que possa aproveitar o nosso conteúdo, tanto deste quanto dos outros quadros. E não esqueçam que a gente sempre diz: entre Rosa e Câmara, a gente viaja na história da língua.